Olá, seja bem-vindo ao programa Professor Merino Responde. E hoje nós vamos tratar aqui de um tema que é a questão do trabalhador pessoa jurídica. É aquele que trabalha com uma empresa constituída. Sigam o nosso Instagram, @merinoadvogado, no Facebook, Professor Felipe Merino Advogado, no YouTube, no meu canal, e também mandem perguntas para o WhatsApp 9962-20062. Aqui nós sempre tratamos assuntos de direito atualizados para informar o cidadão dos seus direitos. Aqui eu apresento aqui a nossa jornalista Laura, que veio aqui para participar do nosso programa. Olá, eu queria começar perguntando ao professor Merino como que funciona o trabalho de um trabalhador PJ se ele presta serviço com uma empresa terceirizada. O que acontece? O trabalhador PJ, o que é o trabalhador PJ, né? A pejotização que o pessoal fala, né? Ele forma uma pessoa jurídica, ele constitui uma empresa. Pode ser uma microempresa ou pode ser uma empresa também, né? E aí, ao invés de receber salário, ele presta o serviço e emite nota fiscal, né? Ele, ao invés de ser um empregado, de ter os direitos de empregado e trabalhar como empregado, subordinado, ele é uma pessoa jurídica que presta serviço para diversas pessoas ao mesmo tempo. E ele pode, inclusive, na sua empresa, ter funcionários, ter empregados. Esse é o empregador, né? O pessoa jurídica é aquele trabalhador que faz, né, o registro da sua empresa. E, mediante esse registro, ele emite a sua nota fiscal, como um prestador de serviço, e não como empregado, né? E quais que são os direitos que esse microempresário tem? O microempresário, ele não tem direitos trabalhistas, né? Porque apenas presta um serviço, que não tem as características da relação de emprego, né? Então, ele tem direito a receber o pagamento pelo serviço prestado ou pela venda do seu produto, né? Hoje nós temos muitos microempresários, porque os benefícios da microempresa com relação a impostos são grandes e as taxas são menores. Então, tem muita gente que trabalha prestando serviço por meio de microempresa. E se ele não receber o pagamento daquele serviço, ele pode ajuizar uma ação na Justiça Civil para cobrar o seu pagamento, né? Para cobrar aquilo que ele vendeu, ou que ele pagou, ou que ele entregou, como uma pessoa jurídica que presta serviço. Esses são os direitos do efetivamente PJ, que é um PJ regular, que trabalha como empresa e não como empregado. E é possível reconhecer o vínculo empregatício desse prestador de serviços? Essa é uma pergunta bem interessante, porque muitas vezes a relação de PJ ela é desviada, não é? O sujeito forma uma pessoa jurídica, uma empresa, ou ele participa da sociedade da empresa, mas na prática ele trabalha como empregado. Quais são as características da relação de emprego? Subordinação, pessoalidade, não eventualidade, remuneração. Se ele trabalhar todos os dias para um empregador só, cumprindo horário, mediante subordinação, recebendo salário, ele vai estar, na verdade, pelo princípio da primazia da realidade, do direito do trabalho, onde vale mais o fato do que aquilo que consta nos documentos formais, ele vai ser caracterizado como empregado e não como PJ. A PJ vai estar só no papel, né? Porque na prática ele está trabalhando como PJ. E aí, neste caso, ele pode entrar na Justiça do Trabalho e requerer um reconhecimento de vínculo de emprego, ao qual ele pode, comprovando, receber todos os direitos trabalhistas do período que ele prestou, né? E a assinatura da carteira. E essa indenização vai ser de acordo com o que ele faturava mensalmente. Se ele dá uma nota, por exemplo, de 4 mil mensalmente, é calculado sobre 4 mil. Se é sobre 10 mil, 10 mil, 2 mil, 2 mil, enfim. O valor de nota que ele dá, na verdade, é salário, né? O juiz, né, vai interpretar aquilo como salário. Então é possível o reconhecimento do vínculo de emprego, mas assim, se ele trabalhar todos os dias para uma empresa de forma subordinada, né? Tem que ter essas características. E é possível que um trabalhador sócio de uma empresa tenha direitos trabalhistas?
Essa é uma outra pergunta bem interessante, porque vocês já ouviram falar do tal do laranja, né? O laranja é aquele coitado que é colocado o nome na sociedade da empresa, mas ele não é sócio. O que é ser sócio de uma empresa? Ser sócio de uma empresa é receber parte dos lucros dessa empresa, exatamente proporcional àquela sociedade que ele tem. E aí, muitas vezes, a pessoa constitui, o empresário constitui uma empresa, bota pessoas como sócio, mas na prática, essas pessoas trabalham como empregados e não como sócios, porque eles são subordinados, eles cumprem horário, eles trabalham só nessa empresa, eles têm uma remuneração mensal fixa, pode ser um salário, uma comissão, mas é coisa fixa, não é percentual da empresa. Ou seja, na prática, vendo que essa pessoa, mesmo estando na composição societária da empresa, ela atua como empregado, ela vai ter também todos os direitos trabalhistas, férias, 13º, fundo de garantia, aviso prévio, seguro-desemprego, multa de 40% de FGTS, todos os direitos trabalhistas vão ser conferidos a ela, inclusive assinatura de carteira de trabalho, mesmo sendo sócio dessa empresa. E quais são as provas que tem que ter para ser reconhecido esse vínculo empregatício? A questão probatória na Justiça do Trabalho todo meio de prova é admitido, né? Dentro da Justiça do Trabalho, as principais provas são testemunhas, pessoas que trabalhavam com a pessoa, fornecedores, clientes também, que conviviam lá, que conhecem que aquela pessoa trabalha lá todo dia. Provas gravadas e filmadas também são aceitas na Justiça do Trabalho, gravações e filmagens, né? Todo tipo de meio de prova possível ele pode utilizar para conseguir comprovar o seu vínculo de emprego. Agora, a prova mais robusta que tem sido aceita na Justiça do Trabalho é a testemunha. É um colega de trabalho que diz, não, eu trabalho com ele todos os dias, realmente ele trabalha de forma subordinada, ele trabalha todos os dias, ele tem remuneração, né? Ele não é empresa, na verdade, nem sócio, na verdade ele é empregado, porque o patrão, o chefe, o dono é aquele que fica com todo o dinheiro, não é ele, né? Então aí, com essas provas são suficientes, eu já fiz vários processos desse tipo e tive êxito, comprovando o vínculo de emprego de pessoas que eram sócios de empresas e pessoas que tinham microempresa e empresa constituída, mas que na verdade trabalhavam como empregado. Então aí ele vai ter todos os direitos trabalhistas juntando essas provas no processo judicial trabalhista. E para evitar que esse vínculo empregatício aconteça, como que o prestador de serviço deve agir? O que acontece? Tanto o empregado quanto o empregador, né, eles têm que cumprir a legislação. Da mesma forma, a pessoa jurídica com aquele que ele presta serviço. Então, o empregador, né, se ele quer realmente ter uma pessoa jurídica prestadora de serviço, ele vai ter que contratar uma pessoa jurídica com essas características. O trabalho não pode ser todos os dias, tem que ser eventual, tem que ser apenas uma prestação de serviço, fornecendo a nota fiscal, tem que existir um contrato documentado dessa prestação de serviço. Essa prestação de serviço tem que ser feita como empresa, efetivamente, sem subordinação, ao qual essa pessoa executa trabalhos e não executa todo dia exclusivamente para aquela empresa, né? Ele executa trabalhos, ele tem um contrato com a empresa, ele emite nota fiscal, ele não cumpre horário e não é subordinado. Dessa forma, não vai haver reconhecimento de vínculo de emprego. Realmente vai ser uma prestação de serviços regular, ao qual, nesse caso, o juiz não reconhece vínculo de emprego. E ele tem direito apenas ao pagamento da prestação de serviço da sua empresa. E aí, tanto o empregador quanto o prestador de serviço não tem direito, nesse caso aí, a vínculo e reconhecimento de ação na Justiça do Trabalho. E qual que é o prazo mínimo para alguém requerer o vínculo empregatício na Justiça? A Justiça do Trabalho tem um prazo de prescrição, e esse prazo de prescrição é previsto na Constituição Federal, né? Quando termina a relação de emprego, a partir do término, não importa se a pessoa foi demitida ou se pediu demissão, ele tem 2 anos para entrar na Justiça do Trabalho. Ultrapassados esses 2 anos, prescreveu. Ele não pode pedir mais absolutamente nada
porque o prazo prescricional é definido na lei e na Constituição. E quando ele entra na justiça, ele só pode cobrar os 5 anos anteriores ao ajuizamento da ação. Então, por exemplo, se ele trabalhou 20 anos numa empresa e saiu, ele não vai poder cobrar os 15 anos para trás, vai poder cobrar só os últimos 5. E o que ele pode cobrar dos últimos 5? Qualquer tipo de verba trabalhista. Férias não pagas, horas extras, 13º, insalubridade, equiparação salarial. Ele pode fazer todos os pedidos, mas dos últimos 5 anos de trabalho em função da prescrição, né? E, passados os 2 anos, encerrou o direito. Quanto tempo que eu tenho que trabalhar como PJ para ser reconhecido o vínculo empregatício? Essa pergunta também é interessante. O direito do trabalho prevê que até o contrato de experiência tem que ser registrado em carteira e a pessoa tem todos os direitos. Então, não tem tempo específico. Se a pessoa trabalhou 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses e trabalhou como PJ, mas com todas as características da relação de emprego, ela pode sim requerer o reconhecimento de vínculo na justiça do trabalho. É claro, se ela trabalhou pouco tempo, 1 mês, 2 meses, a indenização vai ser pequena, não vai ser grande, né? Então, geralmente as pessoas entram com um tempo maior. Mas é possível pedir vínculo de emprego mesmo com 1 mês de trabalho, desde que se comprove que tem todos os requisitos de pessoalidade, de subordinação, aqueles requisitos de uma relação de trabalho. E aí ele vai ganhar proporcionalmente aquele tempo que ele trabalhou. 1 mês de férias proporcionais, 13º proporcional, FGTS proporcional, tudo proporcional a 1 mês, a 2 meses, a 3 meses, por exemplo, que ele trabalhou. Esses é o tempo, mais ou menos, que se pode pedir esses direitos. Vamos encerrando o nosso programa. Agradecemos a participação de todos. Sigam a nossa página no Instagram, @merinoadvogado, a página do Facebook, professor Felipe Merino Advogado, também meu canal no YouTube, para que vocês possam ter notícias atualizadas de direito. E mandem suas perguntas pelo WhatsApp 5199962, ao qual nós vamos responder para vocês aqui no ar as dúvidas jurídicas que vocês tiverem. Estou me despedindo aqui da Laura, agradecendo a participação dela. Muito obrigada. Um grande abraço a todos e estejam aqui conosco todos os dias aqui na TV.